Opa, fala pessoal, sejam bem-vindos de volta à nossa carteira do canal. Vocês tanto pediram e agora a gente vai trazer a carteira para 2026. Já estou compartilhando aqui a minha tela, né? Nós tivemos durante um ano inteiro a carteira 2025, que teve um desempenho muito interessante. Nesse penúltimo episódio aqui, 16% de alta em um ano. Realmente foi um ano muito bom para todos os investimentos, né? Então a gente teve vários episódios e no último episódio eu fiz uma pergunta aqui para vocês, né? Uma enquete perguntando o que vocês queriam para a carteira em 2026. Se eu continuasse essa daqui de 2025 ou começasse uma do zero, e a maioria das pessoas votou para termos uma carteira do zero com aportes mensais de R$300. Então é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Vou montar aqui uma carteira pública junto com vocês aqui no canal, onde eu invisto R$300 por mês do meu dinheiro. Vocês vão acompanhar isso e, lógico, qual que é a grande lição, o grande ensinamento aqui? A montagem de uma carteira de investimentos passa por duas coisas. A diversificação, né, entre várias classes de ativos. Eu defendo pelo menos 70% em ativos considerados seguros, cerca de 30% em ativos um pouco mais arriscados, que isso pode ir variando, obviamente, né, para todos os perfis de investimento, mas a diversificação é extremamente importante, que a gente vai ver na prática. E o segundo ponto é o cenário de investimentos, né? E aí, o que a gente pensa do cenário para nós investidores em 2026? Dois grandes pontos. Primeiro, a taxa Selic vai cair no Brasil. Então, a taxa Selic é a grande régua de comparação para tudo. Então, quando a gente espera que a taxa Selic caia, a maioria dos ativos, principalmente de renda variável, ações e fundos imobiliários, tendem a subir. Mas qual é o ponto aqui? Se a gente pegar a rentabilidade de 2025, já subiram bastante. Se a gente pegar o índice Bovespa, que são as principais ações do Brasil, 31,85% de alta de um ano para cá. Bastante coisa, né? E se a gente pegar, o índice da Bolsa Americana, 15%, também foi um ano muito bom, né, para todos os ativos. Mas olha, vamos comparar com os fundos imobiliários. Fundos imobiliários também tiveram uma alta de quase 24%, né? Então aqui estão as duas linhas. Esses dois ativos já subiram bastante, né? E aí vou até colocar aqui um período menor para a gente conversar sobre o segundo grande motivo para a gente ficar atento esse ano aqui. Vocês se lembram que aconteceu no dia 5 de dezembro? Dia 5 de dezembro ficou conhecido como Flávio Day, né? Quando foi uma queda de 4,31% na Bolsa, no Ibovespa, por causa da pré-candidatura do Flávio Bolsonaro. E veja, por que isso é importante? Queda grande nessa linha azul que é o Ibovespa, e olha a queda que teve nos fundos imobiliários esse dia. Praticamente nada, né? Então esse daqui vai ser um segundo ponto que a gente vai olhar. Cenário de investimentos. Taxa Selic está caindo, só que muita coisa disso já está precificada, então é um alerta. E o segundo ponto, eleições. Vai ter altíssima volatilidade. Historicamente, se a gente pegar todas as últimas eleições presidenciais do Brasil ou mesmo de outros países emergentes, né, para países emergentes, o que acontece na política é extremamente relevante para as ações da Bolsa de Valores. Então, a gente vai ter volatilidade sim. Já fica até uma pequena lição, né, que fundos imobiliários tendem a ser menos voláteis do que ações, tá? Então, a gente vai ficar muito ligado em fundos imobiliários esse ano de 2026. Mas assim, esses dois pontos nos mostram o seguinte: cautela, tá? Cautela na montagem de carteira. Não dê all-in, né? Não aposte tudo numa super alta para 2026. O balanceamento faz a gente ganhar o jogo. Se a gente já tem muita coisa da taxa Selic precificada e a gente vai ter volatilidade nas ações, qual vai ser a diversificação que eu vou colocar para minha carteira esse ano? Eu vou colocar 80% em ativos que eu considero mais seguros e 20% em ativos um pouco mais arriscados. E eu já vou compartilhar aqui na minha tela a minha planilha e vocês vão entender essa lógica. Então, carteira de investimentos 2026, R$300 de aporte por mês. Como foi a diversificação que eu fiz? Bom, eu coloquei 10% em ações, 10% em criptomoedas. Esses 20% aqui, na minha opinião, são a parte mais arriscada da minha carteira, tá? Pô, Ricardo, mas se a gente for olhar, fundo imobiliário também é renda variável, certo? Então você está praticamente 50% em renda fixa e 50% em renda variável.
Sim, mas na minha concepção, os fundos imobiliários são da fatia de segurança da minha carteira, ok? Óbvio que a gente vai ter fundos imobiliários mais arriscados, fundos imobiliários mais seguros, precisa ter muito conhecimento e cuidado quando você monta uma carteira de FIIs, né? Mas os FIIs que eu coloco na minha carteira, eu considero eles seguros. Então, na minha concepção de segurança, os FIIs entram, embora seja renda variável, ok? Feito esse disclaimer, então vamos começar a fazer as nossas alocações. Óbvio que aqui a gente tem os ativos mais seguros aqui embaixo, né? Então, ó, reserva. Coloquei 30%, ou seja, R$90, a própria planilha já faz essa conta aqui para mim, né? Se eu pegar todos esses ativos aqui separados, vai dar R$300. Então, cerca de 30% em reserva, 20% em renda fixa. Essa vai ser a primeira alocação que a gente vai fazer aqui juntos, tá bom? E para isso, eu já vou entrar aqui no site da minha corretora. Na verdade, eu fiz essa gravação de tela hoje de manhã e vou começar a mostrar para vocês. Vocês sabem que eu utilizo a Santander Corretora, né? Agora não mais Toro, se chama Santander. Quando eu clico ali, eu vou em investimentos e depois eu vou procurar por todos os ativos, porque eu vou colocar aqui esse filtro de reserva. Por que reserva? Tem que ser um ativo líquido que eu possa resgatar a qualquer dia, ok? Então vamos lá, ó, pós-fixada, porque tem que seguir o CDI, com liquidez diária e baixo risco. Quando eu coloco para aplicar os filtros, ele me mostra 3 opções. Um CDB do Banco Santander, que eu precisaria ter R$1.000 de aplicação mínima, ou o Tesouro Selic, que eu tenho que ter no mínimo R$179. Bom, aqui já fica o primeiro ponto, né? Eu preciso ter pelo menos R$179 para investir no Tesouro Selic, que serve como uma reserva, né? É o ativo ali que ele é livre de risco aqui no Brasil, ok? Então, olha o problema, entre aspas, que eu tenho aqui agora, porque eu só tenho R$300 para investir esse mês. E aí eu tinha reservado, como vocês estão vendo aí na tela, 30% para reserva, ou seja, só R$90, né? Mas eu preciso de R$180, R$179. Então o que eu vou fazer? Esse primeiro mês eu vou aportar mais nessa renda fixa e nos próximos meses eu vou ajustando aqui para essa diversificação que eu determinei, tá bom? Então esse é um desafio de quem começa com pouco dinheiro, digamos assim, com R$300, para fazer uma diversificação. De repente você vai precisar de alguns meses para ir fazendo essa diversificação, tá bom? Então vamos lá. O que eu vou ter que fazer então? Eu vou pegar essa fatia de reserva, mais essa fatia de renda fixa, ou seja, R$90, mais R$60, e aí é como se eu tivesse que pegar também mais R$30 de algum outro lugar, então eu não vou investir em ações esse mês, tá? Porque eu preciso de mais dinheiro, eu preciso de R$180 para essa reserva, tá? Então é isso que eu vou fazer. Como vocês estão vendo aqui na tela, então, basta eu clicar ali em investir e colocar o valor que eu quero. Ponto importante, né, pessoal? Vejam, o preço unitário de um título do Tesouro Selic é R$17.942. Mas a aplicação mínima é R$ 179,42, por quê? Porque isso equivale a 0,01% do título, beleza? Então, é esse primeiro movimento que eu vou fazer aqui, tá? Como vocês viram, já tenho esse resumo. E agora, pessoal, qual é o grande ponto? A grande novidade que eu trago aqui para vocês. Já estou mostrando aqui na tela onde eu vou montar essa carteira, minha posição consolidada. Nós temos um novo agregador de investimentos, onde a gente vai colocar ativo por ativo. Veja, pessoal, essa aqui é uma grande novidade que eu estou trazendo já em primeira mão, porque em 2026 a gente fez uma parceria aqui, o Lucro FC, com o Clube FI, e tá muito legal. Por quê? Porque o Clube FI, além de ser especializado em fundos imobiliários, ele também é uma empresa de tecnologia. São dezenas de funcionários só de tecnologia. Eles desenvolveram esse gerenciador de carteira, que vai ter o logotipo do Lucro FC junto. Tá? Então a gente tem toda a tecnologia do Clube FI para fazer um gerenciador de carteira do jeito que a gente quer, focado em renda. Eu sei que você gosta de renda, então a gente vai conseguir montar. Hoje, nesse vídeo aqui, eu vou mostrar só um pequeno spoiler de tudo aquilo que você vai começar a ter oportunidade de acessar também lá em 2026, em janeiro de 2026. Inclusive, vou deixar um link aqui na descrição com uma comunidade no WhatsApp que a gente criou, que a gente manda conteúdos, manda novidades. Todas as informações que você precisa para estar junto com a gente estão nesse grupo de WhatsApp. Acesse esse link aqui, estou te esperando lá. E aí, pessoal, já adicionando o ativo aqui na tela para vocês verem, né, eu coloco ali o Tesouro Selic,
né? Detalhe, é o Tesouro Selic 2031, né, que eu acabei de comprar. Agora, informação importante, lembra que eu falei que o preço total era R$ 17.934, o preço de um título? É isso que eu vou colocar ali para nós, tá? O preço médio, por quê? Depois eu vou colocar ali, ó, 0,01, que é justamente um título que eu comprei, R$ 179, e aí eu vou adicionar o ativo. Beleza, então a primeira compra já feita, né? Como eu mostrei aqui, ó, arredondei para R$ 180, então essa compra da reserva, foi R$ 90 a mais, né, do que eu precisava, então eu não investi em outros ativos de renda fixa e também não investi em ações esse mês, beleza? Vamos seguir agora para os fundos imobiliários e aí eu tenho R$ 90 para investir. E aí, pessoal, o que eu vou fazer? R$ 90 não é muito dinheiro para fundos imobiliários. Tem vários fundos que você precisa de pelo menos R$ 100 para investir. Agora, tem os outros fundos que são base 10. Então, provavelmente, eu vou ter que ficar esse ano aqui olhando muito para esses fundos base 10. Mas como hoje eu tenho R$ 90 para investir, eu consigo comprar um fundo aí que tem um valor um pouco maior, né, um valor de face um pouco maior, e é justamente um fundo que foi o melhor fundo da nossa carteira lá em 2025. Vou até colocar aqui na tela, que é o MCCI 11, que está numa cotação de R$ 88 aproximadamente, um dividend yield alto, né, 1,13%, e 12,61 ao ano, 1,13 por mês. O PVP dele ainda está abaixo de um fundo de papel, então é ele que vai entrar na minha carteira e mais uma vez eu fiz a gravação de tela para você ver. Ali na minha corretora eu clico então em Bolsa de Valores, né, porque os FIIs são negociados em bolsa, coloco o nome dele ali, né, o nome do fundo que eu quero comprar, nesse nosso exemplo aqui é o MCCI 11, e aí ele já me mostra a opção de ir às compras. Quando eu clico ali em comprar, ele me mostra que eu preciso de aproximadamente R$ 89, algo em torno de R$ 88,13 para comprar uma cota, sempre colocando encerramento manual, porque aí fica a taxa zero lá na Toro, continuo para revisão, e aí eu compro uma cota desse fundo, e aí mês que vem eu vou receber os primeiros dividendos dele, tá bom? E aí eu vou colocar lá no nosso gerenciador de carteira também, porque depois a gente faz uma análise bem legal. Mais uma vez ali, ó, eu coloco adicionar ativo, MCCI 11, né, que é o fundo da Mauá, coloco o valor que eu paguei então, que foi R$ 88,75, uma quantidade feito. Aí você vê que a nossa pizza ali vai começar a fazer sentido. Vamos voltar para a nossa planilha, porque aqui já estamos com a informação R$ 88,75. Faltou um pouquinho, né? Ficou faltando ali R$ 1,25, mas não tem problema, isso aí a gente vai ajustando, arredondando ao longo do tempo. Agora a última fatia são as criptomoedas, tá? E aqui a gente pode ser bem arriscado também, mas pode ser bem seguro. Porque o que eu vou fazer? Eu vou comprar dois tipos de criptomoedas. O Bitcoin, porque eu acho que ele é algo que realmente tem valor no longo prazo. Todos os meses eu devo ir comprando um pouco de Bitcoin, né? Eu acho que o preço médio, quando a gente fala de criptoativos, é bem importante. E o segundo é o SDC, que é o dólar digital. É uma maneira também de eu me expor ao dólar. Então veja, mesmo no mercado de criptomoedas, dá até para fazer um caixa, ter uma visão um pouquinho mais segura. Então já vou colocar aqui na tela também porque eu fiz a gravação dessa compra. Já estou aqui então no site da Coinbase, né? Até eles mudaram o site aqui, ficou bem legal. Né? Realmente é uma corretora de criptomoedas muito confiável. Vou entrar para a gente ver as informações aqui. Um ponto bem legal, pessoal. Quando se compra o SDC, você tem 10% de rentabilidade ao ano num valor promocional que a Coinbase tem aqui. Eu ainda não tinha mostrado o site, né? Eu sempre mostro pelo celular, mas no computador é a mesma coisa, tá? Eu vou clicar ali no menu e colocar ver tudo, por quê? Eu vou colocar ali em dinheiro, eu acho isso bem legal como eles mostram. Eles mostram o SDC, que é o dólar digital, como se fosse dinheiro. Então veja, ele está com essa promoção de 10% ao ano de recompensa, né? Até cliquei ali para você ver, ó, segue o dólar, né? 5,59 é a cotação de quando eu estou gravando aqui. Mas veja que todos os meses eu já tenho ganhado uma recompensa de mais ou menos uns R$ 20 ali, todos os meses não, todas as semanas, que é justamente essa recompensa que a Coinbase está dando para quem tem dólar digital, o SDC, lá na corretora. Então eu acho uma promoção bem legal, tá? Inclusive vou deixar o link aqui na descrição para você abrir sua conta e poder aproveitar, inclusive ganhando bônus de boas-vindas, além dessa possibilidade do dólar digital. Beleza? E aí, o que eu vou fazer, pessoal? Eu descobri aqui, né, quando eu estava fazendo a gravação da tela, que quando a gente investe menos que R$ 50 em um SDC, fica mais barato comprar com cartão de crédito. Então veja, você pode pagar com o cartão de crédito. Tá? Vou até dar um pause aqui, ó.
estou comprando 30 BRLs, ou seja, reais brasileiros, pagando com cartão de crédito que eu cadastrei aqui, comprando o SDC, tá? E aí, quando a gente segue, a gente vai ver que a tarifa ali está bem baixinha, ó, 0,73. Se eu fizesse o depósito, e aí eu fizesse a compra, eu ia estar com uma tarifa aqui de R$ 4,99. Por quê? Porque abaixo de R$ 50 tem taxa. Então, se você tiver mais que R$ 50 para comprar o SDC, é melhor. Se você tiver menos que R$ 50, você pode fazer a compra com o cartão de crédito e aí a tarifa aqui está um pouquinho menor, tá? Então, o que eu fiz? Eu comprei o SDC, tá? E depois, com esse USDC que eu comprei também Bitcoin. Então, é como se eu tivesse ficado com mais ou menos R$ 15 em Bitcoin e mais ou menos 15 em USDC. Eu vou adiantar a tela aqui para mostrar para vocês como ficou. Olha só, vou adicionar o ativo ali, né? Primeiro o USDC, eu coloco ali o preço médio, eu recebi essas informações no meu e-mail, né, que a própria corretora mandou. O pessoal da edição vai adiantar a tela aqui, justamente para mostrar já a quantidade final que eu peguei, deu mais ou menos R$ 14. E adiantando também aqui, a parte do Bitcoin, também comprei uma fração, deu mais ou menos R$ 14, com preço médio do Bitcoin hoje em R$ 489 mil. Comprei só uma fatiazinha, ó, 0,000029. Deu mais ou menos R$ 14. Então, essas informações eu coloco aqui na nossa plataforma e depois a gente vê ela atualizada. Já está aqui, ó, R$ 295,61 foi o quanto realmente eu investi aqui. Total de 4 ativos e a gente vai acompanhando ao longo do tempo. Já vou colocar aqui o realizado também. Eu coloquei R$ 28, arredondei também. Então, faltou mais ou menos uns R$ 2 para investir aqui. Basicamente é isso. Então, pessoal, mais uma vez eu deixo o convite para você entrar na nossa comunidade no WhatsApp, tá bom? Acesse esse link aqui, estou te esperando lá. Conteúdos que não vêm aqui para o YouTube e eu estou te esperando, beleza? Meu nome é Ricardo Natali, um abraço e até mais.